Sabe aquele livro que você já ouviu falar, ganhou de presente ou deixou esquecido na estante há meses? Aqui no podcast Tá na Estante, a gente traz uma resenha honesta, em forma de conversa bem humorada com quem já leu e compartilha sua opinião. Se você vai gostar do livro ou não, não dá pra prometer, mas a nossa ideia é que você termine esse episódio com uma nova perspectiva sobre a leitura. Afinal, se tá na estante, tem história. Sejam bem-vindos, leitores, a mais um episódio do Tá na Estante. Eu sou a Carolina. Eu sou a Valentina. E hoje a gente vai conversar sobre Frankenstein, de Mary Shelley. No Leitura Obrigatória, a gente conversa sobre os grandes clássicos da literatura mundial, sem spoilers, para despertar sua curiosidade e convidar você a refletir sobre obras que nunca deixam de fazer sentido. Preparados para tirar mais um livro da estante? Mary Shelley foi uma escritora inglesa nascida em 1797, considerada uma das figuras mais importantes da literatura gótica e da ficção científica. Ela ficou mundialmente conhecida por escrever Frankenstein, uma obra publicada pela primeira vez em 1818, quando ela tinha apenas cerca de 20 anos. Frankenstein não é apenas uma história de terror sobre um monstro. O livro discute temas como ciência, ambição, responsabilidade, solidão e os limites éticos da criação humana. Por isso, muita gente considera Mary Shelley uma precursora da ficção científica moderna. Mary nasceu em uma família intelectual famosa. Seu pai era o filósofo político William Godwin e sua mãe era a filósofa e pioneira feminista Mary Wollstonecraft, que escreveu obras em favor do direito das mulheres à educação. Porém, sua mãe morreu pouco após o parto. Aos 16 anos, Mary se apaixonou pelo poeta Percy Bysshe Shelley e, ao descobrir que estava grávida, fugiu com ele. Mais tarde, os dois se casaram. Foi através do círculo de amigos dele que Mary conheceu uma figura marcante daquela época, Lord Byron, um dos escritores mais influentes do romantismo. Mary e seu marido se juntaram a Byron, na Suíça, em uma mansão no qual ficaram por uma temporada. Teria sido nesse período que surgiram as ideias para escrever Frankenstein. Em 1º de janeiro de 1818, a autora finalmente conseguiu publicar sua obra-prima, de forma anônima, através de uma pequena editora de Londres. Somente 4 anos depois, Mary Shelley conseguiu repetir a publicação, agora com seu nome estampado na capa. Sua vida foi bastante conturbada. Ela perdeu vários filhos ainda pequenos e ficou viúva jovem. Porém, mais de 200 anos após a primeira impressão de Frankenstein, milhares de cópias ainda são vendidas anualmente, e o monstro de Frankenstein é uma figura icônica e influente na cultura pop em geral, um testemunho de seu talento e criatividade. Frankenstein conta a história de Victor Frankenstein, um jovem estudante obcecado pelos mistérios da ciência e da criação da vida. Movido pela ambição de ultrapassar os limites do conhecimento humano, ele realiza um experimento extraordinário: dar a vida a uma criatura construída a partir de partes de corpos humanos. Mas o resultado foge completamente às suas expectativas. Horrorizado com o que criou, Victor abandona a criatura à própria sorte. Rejeitado pela sociedade e condenado à solidão, o ser passa a enfrentar o preconceito, o sofrimento e o desejo de pertencimento, sentimentos que transformam profundamente sua trajetória. Então, para começar, acho que cabe destacar que esse livro foi escrito durante um período literário, um movimento literário, em que o foco realmente era nos sentimentos dos personagens, no sofrimento que eles estavam passando, tentando trazer muito forte essa subjetividade de cada um, e especialmente para fazer frente a um outro movimento de muito mais racionalismo que estava acontecendo no mundo, que era o iluminismo. Então, acho que a autora quis trazer muito forte isso, por isso que é um livro tão impactante, conforme a gente vai lendo, de sentir aquilo que os personagens estão sentindo, né? O livro é muito mais de pensamentos e expressões dos sentimentos do que realmente falas e diálogos complexos entre personagens. Eu adoro literatura gótica por isso. Eu acho que é muito interessante
a forma como os escritores, principalmente que carregavam tanto o romantismo, conseguiam descrever a intensidade dos sentimentos dos personagens naquela época. Beirava até o exagero várias vezes, porque tu pensava, mas quanto sofrimento! Exato. Vamos passar por isso, sabe? Vamos ver o que tu pode fazer pra passar por isso. Mas não, é realmente o foco do livro é justamente poder expressar toda essa parte obscura dos sentimentos humanos pra gerar um impacto, eu acho, nos leitores e na sociedade de forma geral também, porque realmente as pessoas são muito complexas e acho que quando a gente entra nesse looping de desgraça, é muito difícil tu sair, que é o que aconteceu com o Victor. Eu acredito que quando ele criou o Frankenstein, ele ficou tão horrorizado com o que ele tinha criado. Eu acho que o que pegou pra ele não foi nem... Claro que ele tinha muito medo do Frankenstein, ele ficava muito apavorado com ele, com a aparência física dele. Mas acho que o que pegou pra ele também, que foi ele o criador, ele que fez, ele que passou meses criando aquilo. Foi o resultado de uma grande obsessão que ele teve. O Victor, ele começa a estudar a ciência natural, a vida, formas de como que a vida surge e como que a vida acaba. Quando ele entra nesse estudo, ele começa a entrar numa grande obsessão de tentar dar vida a algo. E aí que ele se joga nesse projeto de montar uma pessoa do zero e tentar dar vida. E quando ele finalmente vê o resultado desse trabalho dele, dessa obsessão, ele se choca de um jeito que eu acho que ele não estava em nenhum momento esperando esse choque que era ver aquele bicho que ele tinha criado. E interessante que a gente sempre conhece o bicho que ele criou, aquela criatura, como Frankenstein. Só que o nome Frankenstein é o nome do cientista que o criou. A criatura mesmo nunca ganhou um nome. O livro inteiro ele passa sendo chamado de demônio, criatura, ser, palavras super pejorativas. E que eu acho que refletem exatamente esse sentimento de choque e de repulsa pelo resultado daquele trabalho esquisito que ele fez. Porque acho que nem ele estava esperando que ele ia conseguir, eu acho. Porque é muito interessante pra mim como a rejeição foi instantânea. Não foi que ele tentou se conectar com o Frankenstein em nenhum momento. A partir do momento que a criação dele deu certo, que o Frankenstein começou a ganhar a vida, ele ficou tão horrorizado que ele fugiu. Ele saiu correndo, literalmente. Ele não conseguiu lidar com aquilo. Não conseguiu. Mesmo que o Frankenstein não tinha feito nada... Ele só abriu os olhos, literalmente. Coitado do bicho, né? Parece que condenou o resto da vida dele. Ele não conseguiu lidar com aquilo. Isso acho que é outro ponto a ser trazido no livro. E acho que também não é um spoiler falar isso. Que o Victor, já no início do livro, ele já começa, quando ele surge com essa história e começa a contar o que aconteceu na vida dele, por que ele tá onde ele tá ali no momento do início do livro. Ele já deixa muito claro que a vida dele acabou, que ele tá numa fossa horrível e que ele nunca vai sair daquela fossa porque ele é o responsável por ter colocado o Frankenstein no mundo. Um detalhe. Que não é o Frankenstein, né? Que é a criatura, mas, gente, não dá. Aqui a gente vai falar Frankenstein se referindo ao bicho. Porque é muito difícil pra mim separar a palavra Frankenstein do bicho. Pra mim, o bicho é o Frankenstein. Desculpa, gente, mas é que eu criei isso tão forte na minha cabeça a vida inteira. Exatamente, é muito difícil. O nome do bicho é Frankenstein. E o seu criador é o Victor, sem sobrenome. Então é isso aí. A gente vai ir falando nesse sentido. Acho que já desde o início do livro ele deixa muito claro que ele tá mal por essa criação dele, que ele não conseguiu superar e também não quer superar, ele não vai superar. Ele tá mal por isso e ele não vai virar essa página. Ele tá muito chateado com isso e ele vai continuar. Enquanto isso, o Frankenstein tá lá, comendo frutinhas e no meio do... Tentando viver. E o Victor tá lá, não, porque a minha vida foi condenada, minha alma já não é mais a mesma. Tá lá se lamentando. Sim. E o bicho não fez nada ainda. Chega até a ser engraçado, né? Porque é tão
é tão profundo esse sofrimento dele, que em vários momentos eu ficava pensando, tá, mas será que era pra tanto? Porque tudo bem, né? Ele fica chateado com o que ele gerou, mas também não sei se era assim uma sentença de morte, uma pena de morte, essa situação toda. Não acho que não precisava tanto, mas acho que nem a gente falou no início, compreendendo o movimento literário que está inserido, a gente entende um pouco do porquê isso, né? E as expectativas que a gente tinha para esse livro, acho que eu fui indo com uma outra expectativa para ler. Eu também. Porque eu tinha uma visão de que era um livro muito difícil, cheio de palavras que eu não ia entender, e de fato tem muitas palavras antigas, mais arcaicas, mas é uma leitura super fluida. Eu fui lendo assim, ó, super rapidamente. Me surpreendeu muito isso. Embora tenha partes ali que, pelo menos no início do livro, que tem todo aquele contexto científico, até ali eu achei que foi fluido. Foi. Tu conseguia entender os conceitos da época e tal. E eu até pesquisei depois de um tempo. Não sei se tu pesquisou, Valen. Não pesquisei. Mas eu fiquei curiosa pra saber quem que eram os cientistas que eles estavam falando na época. E nossa, nem tem direito os estudos no Google dessas pessoas, de tão antigo que é. Meu Deus. Porque era antigo e antiquado para a época já. Sim. Porque quando o Victor entra na faculdade, os professores falam, nossa, mas tu tá se baseando nos seus conceitos científicos neles? Eles sim, já ficaram pra trás, né? É. Ficaram pra trás já. Imagina naquela época, em 1700 e poucos, né? Sim. Mas sim, o livro é bem fluido. E eu não sei o que eu esperava, mas eu não esperava isso que foi, eu acho. Não dessa maneira tão... Eu imaginei que ele era um cientista, eu acho, mais apaixonado pelo que ele tinha feito. Eu tinha uma visão que eu acho que eu pensei, assim, que ele não ia se martirizar tanto, que ele ia tentar conversar com o Frankenstein, tentar ensinar o Frankenstein. E isso me pegou bem de surpresa, assim, essa rejeição tão forte dele. E tão instantânea, né? Olha. Imediatamente, quando ele... Não, gente, sério, é que é engraçado. É muito engraçado. Essa parte eu tive que rir, porque ele ficou tão obcecado por criar o bicho. E daí quando o bicho só abriu os olhos, ele tomou um susto que ele saiu correndo. E ficou mal. E daí ele ficou tão mal que ele ficou andando na rua por um dia inteiro, uma noite inteira. Não, depois ele pegou uma doença, lembra? Ele ficou, Ficou de cama, meses de cama. Ficou de cama com febre, muito mal. E o bicho simplesmente acordou e foi ao mundo. E ele ficou tipo assim, ah meu Deus, graças a Deus que ele sumiu daqui, né? Porque eu não sei nem o que foi que eu criei, que bom que ele saiu daqui. Só que depois ele percebeu o que ele tinha feito, né? Mas é muito engraçado. Essa parte é engraçada. Essa parte é muito engraçada. Ai, eu lendo, eu fiquei, como assim? Sim, eu não tava esperando nem um pouco que ele fosse rejeitado desse jeito. Eu achei que pelo menos no início ele ia ficar interessado pela própria criação. Sei lá, como um pai mesmo. Porque ele criou o negócio. Ele botou pele por pele. Ele viu a aparência do bicho antes do bicho acordar. E daí depois ele ficou horrorizado. Não fez sentido. É que eu acho que caiu a ficha. Talvez. Eu acho que ele tava numa obsessão louca que ele não tinha parado pra pensar. E daí quando o bicho abriu os olhos, caiu uma ficha tão pesada que daí ele caiu na realidade e pensou... Meu Deus do céu. O que eu fiz? Essa parte é engraçada. Só que depois também o resto do livro não é que tem uma grande trama. Eu acho que isso me surpreendeu também, porque eu imaginava que teria mais uma história com mais acontecimentos. Só que é uma trama mais parada, pra falar mesmo como que o Victor se sentiu por ter criado esse bicho, esse ser tão esquisito. Eu acho que é um livro mais de reflexões do que de trama mesmo. Porque eu acho que é um livro até bem inteligente pra época. Nossa, eu achei um livro muito pra frente. Verdade. Porque gera todo aquele questionamento no sentido de, o Frankenstein era realmente um ser desprezível e malvado, ou ele não era malvado e o meio e a forma que ele foi tratado desde o início o influenciou pra ele ser tão mal. Essa reflexão é a principal do livro. Porque também entra naquele ponto de... que eu fiquei pensando, limites da criação científica. Até que ponto tu tem o direito de dar vida a uma coisa e daí depois
Tu vai acabar com essa vida que tu criou ou não? Como é que tu vai lidar com isso? Muito disso passa por ele ter, pelo bicho, ou Frankenstein criatura, ter tomado o caminho que tomou. Porque pela falta de... Humanidade até. E a falta do Victor de saber o que fazer com ele. Porque eu acho que se ele tivesse pensado o que fazer com o bicho, como lidar com o bicho e tal, talvez a história não teria se desenrolado da forma que foi. Não teria gerado tanto sofrimento. Só que foi tão não pensado todas as consequências que isso poderia trazer que o Frankenstein acabou virando mal. Só que daí entra esse questionamento. Será que ele realmente tinha um caráter mau? Ou foi uma consequência de como que ele foi tratado? Porque no fundo ele acabou que ele era uma pessoa. Sim. No início do livro mostra muito esse lado mais entre mil e uma aspas humano, digamos assim, do Frankenstein. A verdade é que ele quer ter alguém, só que ele é rejeitado, não... A aparência dele pesa muito. Então ninguém aceita ele de forma alguma. E isso magoa. Só que como ele lida com isso... Exatamente. As escolhas que ele faz a partir daí são bem duvidosas. São bem duvidosas, É bem interessante porque em muitos momentos eu ficava esquecendo que ele era um bicho, só que na verdade ele não é um bicho. Eu ficava nesse paradoxo de pensar, ele é uma criatura, mas ao mesmo tempo ele tem um cérebro, ele é uma pessoa, se tu parar pra analisar. Tanto que ele aprendeu a falar, aprendeu a se comunicar, argumentar muito bem, inclusive. Então, fica uma coisa meio estranha de colocar ele em alguma caixinha. Ele é uma pessoa ou ele é um bicho? Então, é bem interessante todo esse questionamento. Reflexão. Vai da interpretação e da crença de cada um, né? Que é o livro. Exato. E os outros personagens do livro eu acho muito bons também. O pai do Victor é um personagem que até aparece pouco, mas ele é maravilhoso. Ele é incrível com o filho, ele sempre apoia os estudos, a fazer o que ele quer fazer para ser feliz e se realizar pessoalmente. Então é bem legal as pessoas que ele tinha à volta dele. Porque todo mundo ao redor dele quer ajudar muito o Victor o tempo inteiro. E o Victor tá preso naquela, ai de mim, ai coitadinho de mim, ai meu Deus, minha desgraça. Mas é muito legal a forma que o pai dele tentou abordar e tentou ajudar ele diversas vezes. Sim, o pai, o amigo dele, também que é uma pessoa super legal. A prima dele, que na verdade é criada como uma irmã, também é muito, muito importante no cenário todo. Só que nem eu falei, eu acho que ele, no momento em que ele percebeu que ele criou o Frankenstein, ele se sentenciou à morte ele mesmo. Ele mesmo assinou ali a própria sentença de morte e disse, pra mim acabou. E ficou nesse sofrimento o tempo inteiro. Ninguém nunca mais conseguiu tirar ele desse fundo do poço. E dá dó. Em muitos momentos eu fiquei com dó dele, porque eu pensei, poxa, ele tá deprimido, tadinho. Sabe? Ele tinha que... Ai, me deu dó e me deu raiva. Várias vezes me deu raiva. Eu ficava tipo, ai, pelo amor de Deus, então, Victor. Faz alguma coisa. Se tu odeia ele tanto assim... Ai, gente, me desculpa. Mas se ele odeia o bicho tanto assim, pega uma arma e acaba com esse teu sofrimento. É verdade. Sabe? Tenta ir atrás do Frankenstein. Tenta reagir. Tenta reagir se tu odeia tanto assim. Isso foi uma coisa que me deu um pouco de raiva e que eu fiquei pensando, mas por que essa história ficou assim? Porque eu queria que ele tomasse uma atitude no sentido assim, se ele acha tão ruim essa criatura que ele criou e se ele se culpa tanto por isso, ele tem que fazer alguma coisa. Não ele tem que ir atrás. Ele tem que ir atrás do bicho, tentar matar o bicho, sei lá. A impressão, às vezes, que dava era que ele tava só se lamentando. Ele se escorava em algum lugar. Nossa, tinha capítulos que ele andava no bosque e ele ficava pensando... Ai, meu Deus, como a minha vida acabou. Você ficava, Victor, homem, reage, bota um cropped, sabe? A vida é muito mais do que isso, gato. Exatamente. Nossa, bem isso. Então, nossa, teve páginas e páginas. Páginas e páginas de sofrimento e lamentação. E, meu Deus, coitado do Victor. Ele falava, meu Deus, e eu, coitado de mim, que chegou um momento que eu já tava até... Ai, vamos reagir, sabe? Mas, enfim. Eu acho que toda a proposta do livro é exatamente essa. Trazer esse sofrimento inesgotável
E até a forma como o livro termina, pra mim, foi surpreendente também. Pra mim também. Eu não imaginei que terminaria dessa forma. Eu também não. Eu até fiquei bem ávida no final pra querer saber como é que ia terminar. E daí quando terminou eu fiquei assim, ué, vai parar aqui? Tá, né? Então tá bom. Foi isso que aconteceu, então tá. Mas, não sei. Mas eu achei que teria uma grande conclusão, um fechamento, que nem eu falei antes, o livro traz muitas reflexões, eu achei que teria uma cartada, conclusão, né? uma cartada final, e não teve. Verdade. Teve um último momento ali, acabou. Então acaba que a proposta do livro realmente é o desenvolvimento do sofrimento. É esse que é a grande moral do livro. Mas não é pra trazer uma trama com início, meio e fim, que no final tu pensa, ai, nossa, que final bombástico. Não é assim. É mais pelo desenvolvimento mesmo do que pelo final, pelo plot, ou coisa assim. Mas eu recomendaria ler esse livro, porque é um clássico diferenciado. Não é um tipo de livro clássico que nem a maioria. Que nem eu tava falando antes de ser um livro difícil de ler, ou com palavras muito difíceis, que a gente não conhece por ser de outra época e tal. Até tem algumas palavras, mas é uma leitura muito fluida e não parece que foi escrito naquela época. Não mesmo. Pra ela ter aquelas ideias, eu fico pensando, gente, que criatividade pra tu ter todas essas ideias naquela época em que, não sei, hoje em dia as pessoas têm acesso à internet e acesso a tudo, na verdade. Desenvolver toda aquela parte científica também. Eu achei, cara, que recursos essa mulher tinha pra escrever. Exato. Eu acho que é um livro muito bem escrito por si só. Então Também também acho que é uma leitura obrigatória. Eu recomendaria sim esse livro. Acho que seria muito bom todo mundo ler esse livro também por esse viés de ler coisas sobre sentimentos ruins. Porque o livro, ele te deixa num estado emocional, pelo menos pra mim foi assim, num estado emocional difícil, tá? Que eu tive que, em vários momentos, pensar, não, eu não vou desistir. Porque é muito sofrimento. Tu vai lendo e tu pensa, meu Deus, que sofrimento. Só dá tudo errado. Mas eu fico muito triste que nenhum momento eu achei, pelo menos, que chegou aquela sensação de ser maçante. Porque eu achei que a forma que foi escrita foi muito brilhantemente desenvolvida. Também Todo esse sofrimento eu achei que foi muito bem escrito. Um clássico é um clássico, né? Mas que a maneira que é escrito, parece que a autora consegue achar 1001 formas de descrever o mesmo sofrimento. Ele tá sofrendo por a mesma coisa, o livro inteiro. Mas ela consegue descrever de 50 a 60 maneiras diferentes o que ele tá sentindo. Isso é muito interessante. Então, nesse sentido que eu acho que é uma leitura obrigatória, porque traz tantas facetas do mesmo sofrimento que é brilhante. É brilhante, Muito bom mesmo. Então, pra mim, acho que 5 estrelas, eu acho que eu daria 4,5. É 4,5, Pra não dizer 5. Porque eu não gostei do final. Eu acho que o final ficou meio... Poderia ter desenvolvido um pouquinho mais o final ali, mas... ok. Então, um 4,5 é uma boa nota. E se você concorda com as nossas reflexões, discorda de algum ponto ou pensou em algo que a gente não falou, por favor, deixe nos comentários. O nosso intuito é criar um espaço de troca de ideias e opiniões sobre literatura. Se você gostou, não deixe de compartilhar o episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar incentivando a leitura. Obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio. O Tá na Estante é um podcast independente, produzido por Carolina Soni e Valentina Refosco, e está disponível no Spotify e no YouTube. Siga nossas redes sociais, @TaNaEstantePod, para acompanhar todas as novidades e outros conteúdos. Nos vemos no próximo livro!